Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O mercado financeiro mais uma vez teme por causa de rumores em relação aos Estados Unidos. Depois do aço e do alumínio importados, da taxação sobre o aço e o alumínio importados para o país norte-americano, agora há a possibilidade do presidente Donald Trump taxar outros produtos da China para os Estados Unidos, e isso pode trazer uma guerra comercial global, e com isso o mercado adota uma postura de aversão ao risco nesta quarta-feira. Desta forma, o dólar comercial tem leves oscilações durante toda a sessão de hoje e termina o dia com uma leve queda de 0,06%, cotado aos R$ 3,26 mais 10. O que também cai nesta quarta-feira é o índice Bovespa, que recua 0,39% para os 86.050 pontos. Dólar em queda, índice Bovespa também em queda nesta quarta-feira. E os contratos de compra de petróleo poderão ser adquiridos no mercado futuro aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Quem fala sobre este assunto é o jornalista Walter Puga Júnior. E o petróleo que pertence à União, pertence ao governo federal, será agora vendido para empresas. E será vendido aqui na B3, na Brasil Bolsa Balcão. Bom, a Pré-Sal Petróleo, a empresa que é responsável pela exploração do pré-sal, decidiu vender a produção antecipada, a produção futura de óleo, vender antecipadamente aqui na Bolsa de Valores. Resumindo, as empresas poderão adquirir contratos de compra e venda de petróleo por um ano em leilão que será realizado aqui na B3. A produção futura de petróleo da União, que é proveniente daquela área de desenvolvimento de Mero, que é aquele contrato de partilha de Libra, vocês já devem ter visto em jornais, em revista, e que envolve aqueles campos de exploração de petróleo, campos de Lula e Sapinhoá, será agora comercializada através de um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, aqui na B3, na Brasil Bolsa Balcão. Bom, a Pré-Sal Petróleo, que é responsável pela comercialização, está contratando a B3 para que a B3 forneça a estrutura necessária para leiloar esses contratos de compra e venda de petróleo da União. Eles pertencem ao governo federal, pertencem ao Brasil, na verdade. Será negociado para essas áreas aqui na B3. A aprovação do processo desta contratação, aliás, já foi publicada no último dia 9, na sexta-feira passada, no Diário Oficial da União. Segundo o presidente da Pré-Sal Petróleo, Ibsen Flores, o leilão será realizado o mais breve possível e será aberto ao público. Vocês terão amplas informações divulgadas pelos veículos de comunicação, inclusive pelo canal do Boi, para que você acompanhe esse leilão de exploração, de negociação desse óleo que será explorado no pré-sal. Bom, em uma única sessão pública serão leiloados 3 contratos. Esses contratos poderão ser adquiridos por um único comprador ou por empresas diferentes. O vencedor irá adquirir toda a produção do campo, da região que for leiloada durante um ano e vai remunerar a União, o governo federal, a cada retirada de carga, de acordo com a proposta de preços que for ofertada no leilão. Lógico, baseada aí no preço de referência do petróleo, Podem participar, é importante notar isso, desse leilão, empresas que tenham capacidade logística, portanto, capacidade de retirar, de transportar este petróleo, fazer esses carregamentos. As cargas que serão comercializadas aqui na B3 serão virão de 3 campos relevantes de pré-sal, cujos nomes já são amplamente divulgados, na Bacia de Santos, é importante ressaltar, aqui na Bacia de Santos, é o campus de Mero, Lula e Sapinhoá. O lote de Mero é referente à produção do primeiro contrato, vamos lembrar daquele regime de partilha do país, o de Libra, que tem como operadora a Petrobras e um consórcio aí formado pela Shell, pela Total, pelo CNPC. Bom, a União tem direito a quase 42% desse óleo lucro e é isso que será comercializado aqui para as empresas, aberto ao público. De olho na informação, porque o petróleo agora, a negociação com o petróleo brasileiro terá uma ampla divulgação, será divulgado para todo o país a partir aqui da B3. Eu volto para o programa. Vem novidade por aí, hein? E começa hoje o 13º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. O evento acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e é uma realização da Coan Consultoria e do Sistema Brasileiro do Agronegócio.
Muito boa tarde a todos que acompanham a programação do Canal do Boi. Nós falamos ao vivo do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, onde acontece até sexta-feira o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, evento da Coan Consultoria e também do Canal do Boi. Hoje à tarde, no início do ciclo de palestras, os temas foram focados no painel Economia e Mercado. São 4 painéis que fazem parte desse ciclo de palestras. Amanhã nós teremos Gestão e Manejo, também o painel Inovações Tecnológicas e na sexta-feira pela manhã, Sistemas Integrados. Dentro desses painéis nós temos as palestras com alguns dos principais nomes relacionados a temas diferentes, todos eles voltados para economia, mercado, tecnologia de produção de carne, de confinamento, mercado do milho, que é insumo básico para usar no coxo, alimentando os animais. São, então, vários painéis e agora nós estamos na última palestra. Você tem imagens aqui do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, com toda a capacidade já ocupada pelas inscrições realizadas, fechando o painel Economia e Mercado. O Fabiano Tito Rosa, neste momento, dá uma palestra, ele que é gerente executivo de compras da Minerva Foods. Assim que terminar essa palestra do Fabiano, nós teremos uma mesa redonda e você de todo o Brasil vai acompanhar ao vivo pelo Canal do Boi, dentro do programa Pecuária BR. Assim que a Sara terminar o Mercado do Campo, nós teremos o Pecuária BR e bem no comecinho do programa, a transmissão ao vivo dessa mesa redonda que aborda temas relacionados a esse painel, economia e mercado. Para onde vai o preço do boi? Como travar os preços para garantir margem, rentabilidade nos negócios? São alguns dos temas já abordados nas palestras agora à tarde, que serão detalhados nessa mesa redonda. Você é o nosso convidado para acompanhar daqui a pouquinho dentro do Pecuária BR. Você também, viu, Sara Kirchhoff? Volto com você. Tá certo, Zaida. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho mais, então, as informações completas aí durante o programa Pecuária BR, coladinho com o mercado do campo. E o assunto por aqui agora é o valor bruto da produção agropecuária, que deverá ter uma queda acima de 5% este ano na comparação com 2017. Este ano, o valor bruto da produção deverá ficar abaixo dos 516 bilhões de reais. No ano passado, o valor passou dos 544 bilhões de reais. As lavouras devem ter uma redução real de 5,7% e a pecuária de 4,1%. Se isso se confirmar, este será o menor valor bruto de produção desde 2012. A estimativa da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura mostra também 8 de 17 produtos entre as principais altas do valor bruto da produção, do índice de valor bruto da produção. Entre as principais altas, então, que tiveram aumento de faturamento este ano, no ano de 2018, aparecem o algodão, batata inglesa, cacau, café, mamona, soja, tomate e também o trigo. A soja lidera a produção, representando quase 35% das lavouras. O grupo está se beneficiando de preços mais elevados do que em 2017 e, simultaneamente, também de aumento de produção, de acordo com o coordenador geral de estudos e análises da Secretaria, José Garcia Gasques. Já entre as maiores baixas do ano, aparecem o arroz, com queda de 7,9%, a cana-de-açúcar aí recuando quase 12%, o preço do feijão em queda acima dos 26%, a laranja em queda de 21%, o milho que tem queda acima de 12% e a uva que apresenta queda de 30%. Esses então são os dados referentes ao valor bruto da produção agropecuária em 2018, que, como eu falei, deverá ser acima de 5% menor do que aquilo que a gente viu em 2017. E as chuvas podem atrapalhar a colheita do arroz no sul do país. Informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A chuva retorna para o sul do Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul.
Esse é o grande destaque agora ao longo dos próximos dias, o que deve modificar bastante e reverter as condições hídricas do estado gaúcho. Agora a umidade do solo do oeste até o sul do estado segue um pouco mais baixa, então a tendência é de que com as áreas de instabilidades que devem atuar agora ao longo dos próximos dias, reverta um pouco essa situação. Tanto que tem previsão de chuva forte para todo o Rio Grande do Sul. Acumulados que superam os 50 milímetros em apenas 5 dias por conta da passagem de uma frente fria. Só que essa chuva ela fica muito restrita ao Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região sul, como Santa Catarina e Paraná, chuva mais fraca. E nas demais áreas do centro-sul, essa condição também deve seguir persistindo. Pancadas que perdem intensidade na região sudeste e também seguem com pouco menos de intensidade na região centro-oeste. Chuvas mais significativas apenas no norte do Mato Grosso e no norte de Goiás e também na faixa leste do estado de São Paulo por conta da umidade que vem do oceano. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte do Rio Grande do Sul já perde intensidade, então as pancadas agora já não serão mais volumosas. Previsão de chuva fraca no Rio Grande do Sul, acumulados que não passam de 15 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul, a condição ainda deve persistir, ou seja, chuvas não tão expressivas e também com grande volume de água. De maneira geral, os acumulados ficam em torno de 15 até 30 milímetros na maior parte do centro-sul. Ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 25 de março, tem previsão de chuva ganhando intensidade entre o centro-oeste e o sudeste e chuvas mais fracas ainda devem permanecer nas áreas mais ao sul do Brasil. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte retornando para a região sul, especialmente para o Rio Grande do Sul. Essa situação pode sim atrapalhar e trazer alguns transtornos em relação ao andamento da colheita do arroz na região. Só que como a chuva deve durar por pouco tempo, a expectativa é de chuva se enfraquecendo após esses períodos de chuvas mais fortes e então o cenário volta a ser mais otimista para o andamento da colheita do arroz na região sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E com o avanço da colheita, o preço da saca do arroz segue em queda no Rio Grande do Sul. No último levantamento do indicador CPE, a saca de 50 quilos do arroz aparece por R$ 35,12. E amanhã acontecem novos leilões de PEP e PEPRO da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento para o Arroz. Eles foram anunciados, então já aconteceram os primeiros leilões de PEP e PEPRO para o arroz no último mês e agora então serão os segundos leilões. Serão ofertadas 70 mil toneladas de arroz em casca da safra 2017-2018 do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, que são os dois principais estados produtores. O objetivo é garantir a manutenção dos preços mínimos do cereal na região sul e também cumprir a política de garantia de preços mínimos do governo federal. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as cotações atualizadas do café, da soja e do milho e com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Não saia daí! O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto por aqui agora é o café. Com a baixa volatilidade no período entre safra aqui no Brasil, o café arábica opera em queda hoje na Bolsa Futura de Nova York. Lembrando que o café também ele é pressionado pela expectativa de uma grande safra de arábica aqui do Brasil. E o Brasil é o principal produtor e também exportador do produto. Contratos em queda, portanto, na Bolsa Futura de Nova York para o arábica. Queda de 0,41% para os contratos de março e maio. Com isso, o contrato de março recua para $1,19 por libra-peso e os contratos com entrega em maio recuam para $1,21 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,23 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro terminam o dia de hoje a $1,25 por libra-peso. Do café arábica na Bolsa Futura de Nova York, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo e que também acompanha este movimento de queda nesta quarta-feira. De olho na tela, contratos com entrega em março em queda de 0,5%, caindo para $142,25 a saca no ajuste atual, mas subindo aí nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio também recuando 0,5% para $146,50 a saca. Contratos com entrega em julho em queda acima de 0,5% para $142,55 a saca. E contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café,
queda de quase 1%, recuando para 149 dólares e 65 centavos a saca. Terminamos com as cotações do café robusta na Bolsa Futura de Londres, que hoje também opera no vermelho. Os contratos com entrega em março recuam 0,60% para 1.804 dólares a tonelada. Contratos com entrega em maio registram queda de 0,62% para 1.752 dólares a tonelada. Contratos com entrega em julho em queda de 0,44% para 1.778 dólares a tonelada. E contratos com entrega em setembro aparecem por 1.779 dólares a tonelada nos últimos negócios. Dia de queda, portanto, para o café, e aí tanto para o café robusta em Londres quanto café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez é a Juliana Rezende, trazendo os detalhes do tempo, agora destacando as pastagens do centro-norte do país. Juliana. O setor da pecuária da metade norte do Brasil segue bastante favorecido, isso porque as últimas chuvas vêm se concentrando na metade norte do Brasil. A umidade do solo segue mais elevada aqui nas áreas em rosa, sendo bastante abrangente na região norte e ainda também alcançando o interior do Nordeste. Nos próximos dias, segue chovendo nessas áreas. Instabilidades tropicais ainda atuam de maneira abrangentes, tanto na região norte como também no Nordeste. Só que a chuva mais significativa acontece na região nortista, acumulados ficando em torno de 30 e também até 50 milímetros no Amazonas e também no Tocantins. No Nordeste, as pancadas mais fortes de chuva acontecem principalmente na faixa oeste. Nas demais áreas da região, chuva mais fraca, principalmente na faixa leste, que é onde o tempo seco ainda predomina. No decorrer da segunda semana, essa chuva ainda deve seguir bastante abrangente na região norte, avançando também pelo interior da região nordeste. É apenas no estado da Bahia onde as pancadas de chuva permanecem de maneira mal distribuídas e também de maneira irregulares. Ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 25 de março, previsão de instabilidades tropicais ganhando intensidade na região norte. Então, dessa vez, volta a ter condições para chuvas bastante intensas e volumosas na maior parte da região norte, e o acumulado dessa vez pode alcançar até 70 milímetros entre o Amazonas e também o Pará. No interior do Nordeste, chuvas ainda avançando, principalmente aqui pelo interior do Maranhão, Piauí e ainda também na faixa oeste da Bahia. Então, no decorrer das próximas semanas, o cenário ainda segue bastante otimista para o setor da pecuária, garantindo também o aumento da disponibilidade hídrica do solo, beneficiando o crescimento dos pastos da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o assunto por aqui agora é a soja, que hoje opera em queda na Bolsa Futura de Chicago, influenciada principalmente por fatores técnicos. Os contratos chegaram a romper o patamar dos 10 dólares e 52 centavos por bushel, mas não conseguiram se manter nesse nível e acabaram aí tendo mais vendas, aumentando o volume de vendas. De olho na tela, a gente destaca primeiro os contratos mais próximos, contratos com entrega em março, que hoje recuam mais de 1%, 1,15%. Para 10 dólares e 28 centavos por bushel. Contratos com entrega em maio recuam ainda mais, acima de 1,5%, para 10 dólares e 32 centavos por bushel. Contratos com entrega em julho também com recuo acima de 1,5%, para 10 dólares e 43 centavos por bushel. E contratos com entrega em agosto em queda de 1,5%, recuando para 10 dólares e 44 centavos por bushel. Da soja em Chicago, passamos para a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, que também acompanha este movimento de queda. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em maio em queda de 1,60%, recuando para 22 dólares e 75 centavos a saca. Contratos com entrega em julho em queda acima de 1,5%, recuando para 22 dólares e 99 centavos a saca. E contratos com entrega em setembro em queda de 1,51%, com recuo para
para 22 dólares e 79 centavos a saca. Hoje o milho também opera em queda na Bolsa Futura de Chicago e o que também ajudou a influenciar hoje nesse cenário mais negativo para o milho foi a questão do etanol, de uma menor demanda para o etanol nos Estados Unidos. Esse foi um dos fatores que ajudaram a puxar as cotações para baixo na sessão eletrônica desta quarta-feira. De olho na tela, contratos com entrega em março em queda de 0,5%, recuando para 3 dólares e 83 centavos por bushel. Contratos com entrega em maio em queda de 0,76%. Por 3 dólares e 88 centavos por bushel. Contratos com entrega em julho em queda de 0,75% para 3 dólares e 96 centavos por bushel. E contratos com entrega em setembro em queda de 0,55% para 4 dólares e 2 centavos por bushel. O milho que já recuava ontem em Chicago, hoje volta a recuar mais uma vez. O milho, que ontem teve fortes altas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, assim como na segunda-feira, hoje tem um cenário diferente. O único contrato mais próximo que sobe é o contrato de março, que avança mais de 0,5% na sessão de hoje para R$ 43,28 a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em maio têm queda, uma queda acima de 1,5% e caem para R$ 40,46 a saca e volta a cair nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho registram um recuo de 1,18% para R$ 38,47 a saca e os contratos com entrega em setembro têm queda de 0,84% para R$ 36,54 a saca no ajuste atual, com uma nova queda de 14 centavos nos últimos negócios. Cenário negativo nesta quarta-feira para a soja e também para o milho. E o Mercado do Campo de hoje vai se despedindo por aqui. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica com o programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.